Bom dia a todos. Aberta Tribunal, Sessão Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, pares, consulta do Tribunal, consulta do Procurador, sobre a ata da sessão anterior. Então, aprovada. Pedido de preferência com sustentação oral do desembargador Gerson Ferreira Paz. Vossa Excelência, a relatoria. O 4 da pauta. Processo número 412-33/2011, um recurso, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, eleições de 2010, de Pouso de Lacerda. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrente também Bento Ferraz Pacheco. Reciprocamente recorridos. Parecer pelo conhecimento do adesivo interposto, afastamento da preliminar decadência, no mérito do provimento parcial do apelo adesivo e desprovimento do apelo do órgão ministerial. Entre relator, sem a palavra, fará a sustentação oral o Dr. Luiz Alberto Deres Vilhau Carneiro, pelo recorrente Bento Ferraz Pacheco. Com a palavra, doutor relator. Desfaz, recursos eleitorais interpostos pelo órgão do Ministério Público, oficia perante a 25ª Zona Eleitoral e por Bento Ferraz Pacheco, combatendo a sentença proferida por aquele juízo que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada por doação de recursos financeiros acima do limite legal que teria realizado este último em benefício da campanha eleitoral de Carlos Antônio de Azambuja, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, condenando-o ao pagamento de multa no valor de 20 mil reais, abaixo do mínimo legal. Em suas razões recursais, sustenta o membro do parquê da instância de piso, em síntese, não haver previsão legal para aplicação de multa abaixo do mínimo, estabelecido no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, razão pela qual pleiteia o provimento do seu apelo, devendo a sentença ser reformada neste ponto. Em contrarrazões, alega o recorrido Bento Ferraz Pacheco a ocorrência de decadência, ao entendimento de que, apesar de proposta a representação no último dia do prazo de 180 dias da diplomação, que ocorreu em 16/12/2010, fora ela ajuizada em foro incompetente por força do decidido pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em sede de questão de ordem suscitada na representação 981, dígito 40.2011. Defende a tese de que o conceito de rendimento bruto deve contemplar os rendimentos tributáveis, como também os não tributáveis, inclusive aqueles oriundos de negociação com produção rural, sendo certo, neste caso, que não restaria violado o limite legal de 10% do rendimento bruto obtido no ano anterior às eleições, motivo pelo qual pleiteia o desprovimento do recurso aviado pelo Ministério Público da instância de piso, não havendo de se falar em reforma da sentença. Apresenta na mesma data das contrarrazões o recurso adesivo de folhas e folhas, no qual reitera a suposta ocorrência de decadência do direito por intempestividade no ajuizamento da inicial da presente representação, eis que feita perante o juízo incompetente, repetindo praticamente os argumentos já aduzidos em suas contrarrazões. Postula seja a peça de resignação recebida como recurso, ou alternativamente, por observância ao princípio da fungibilidade, seja processado como recurso adesivo, pleiteando o reconhecimento da intempestividade da representação, com declaração da decadência, bem ainda a não incidência de qualquer sanção pecuniária e da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar número 64/90. Contra as razões do Ministério Público da primeira instância, as folhas e folhas em que ventila a intempestividade do apelo da parte processual adversa, com pedido de seu improvimento. Parecer da Ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo conhecimento dos recursos, inclusive do adesivo, afastando a questão alusiva à decadência, com provimento parcial do recurso interposto por Bento Ferraz Pacheco e desprovimento ao apelo ministerial. É o relator. Presidente Procurador. Excelência, considerando que esse tema voltou à pauta e já debatemos, então eu já só reitero o parecer que já foi feito, pedindo afastamento da decadência e reconhecendo que os rendimentos brutos, que a doação foi feita dentro dos rendimentos brutos. Perdão, sustentação do doutor. Excelentíssimo senhor presidente,
excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores membros, doutor procurador, servidores, bom dia. Da mesma forma que o ilustre procurador poupou vossas excelências da tese, eu farei o mesmo, tendo em vista que ontem debatemos a mesma matéria no julgamento do recurso. Só farei ilustração dos valores envolvidos no presente caso. Isso porque a doação foi no valor de R$30 mil. E conforme a declaração de imposto de renda do doador recorrente, as folhas 71 e 82, o valor auferido por ele no ano de 2009, ano anterior ao ano das eleições, foi de R$ 5.157.427,80. Sendo assim, o valor doado, R$30 mil, não corresponde sequer a 1% da renda bruta por ele oferida no ano anterior ao ano das eleições. E por essas considerações, requer-se pelo provimento do recurso adesivo interposto pelo recorrente, com fim de reformar a sentença recorrida, cassar a sanção que lhe foi imposta e, consequentemente, negar provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado. Senhores senhores, não merece prosperar a questão relativa à intempestividade do recurso interposto por Bento Ferraz Pacheco. Inicialmente, como consignar que o doutor magistrado da Cor recebeu e processou a presente representação na forma do artigo 22 da Lei Complementar 6490, combinado com o artigo 81, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, consoante despacho de folhas 41, o que significa que o prazo recursal adotado é de 3 dias. Como ajuntado aos autos do mandado de intimação do então representado Bento Ferraz Pacheco para oferecimento de contrarrazões ocorreu em 4 de 6 de 2012, consoante certidão de folha 152, tendo esta peça sido protocolizada em 6 de 6 de 2012, mesma data do recurso de folha 173, tem-se como tempestiva também esta última manifestação, a qual deve ser recebida como recurso adesivo porque é existente o pressuposto legal da sucumbência recíproca, eis que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, além, obviamente, da interposição do recurso ministerial. Por essas razões, em sintonia com o parecer, afasto a preliminar de intempestividade recursal. Preliminar, alguma divergência? Unânime rejeitada a intempestividade. No mérito, senhor presidente, eminentes pares, não merece vingar o argumento de decadência do direito por intempestividade da representação, que teria sido ajuizado inicialmente em juízo incompetente. O recorrente Bento Ferraz Pacheco alega que a representação eleitoral teria sido ajuizada neste tribunal no prazo final dos 180 dias da diplomação. Porém, sendo o juiz incompetente, a teor do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, na representação 981, dígito 40.2011, não tendo ocorrido dentro daquele lapso a retificação pelo promotor eleitoral dos termos em que, consignada inicial pelo procurador regional, teria expirado o prazo de propositura, incidindo a propalada decadência. Em outros termos, defende a tese de que a representação somente pode ser considerada efetivamente proposta no momento em que os autos foram efetivamente recebidos na primeira instância, que se tornou o foro competente para o feito, com o que não se pode concordar. Eis que quando do ajuizamento inicial da representação, era esta Corte competente, haja vista que a referida decisão do Tribunal Superior Eleitoral foram publicada somente em 28 de 6 de 2011, ao passo que esta representação foi ajuizada bem antes, em 14 de 6 de 2011. É irrelevante o fato de ter ocorrido o declínio de competência superveniente desta Corte para o processamento e julgamento desse tipo de ação, Acordo 20.602/2011, por decorrência do que restou decidido pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral na questão de ordem suscitada na representação já referida, relativamente a ser competente para o feito o juiz eleitoral do domicílio do doador. Tendo a Corte declinado de sua competência, após o ajuizamento do feito, forçoso reconhecer prorrogada a do juiz eleitoral da instância de piso, porque proposta a ação a tempo e modo, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência até então dominante, a exemplo do RESP 82.64.090, dígito 61.2009, relatoria da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha,
sendo incontroverso que não houve decadência do direito, porque proposta a ação tempestivamente no foro competente, ocorreu mera remessa dos autos do processo ao juízo posteriormente, tido por competente, por aplicação do princípio tempus rege actum, a inequívoco isolamento dos atos processuais, sendo válidos aqueles que são realizados na forma e segundo a norma vigente à época de sua concretização. Portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir por incidência da alegada decadência do direito nos termos consignados a iuris. Sob tais fundamentos, não prospera a alegação de decadência. Quanto à matéria de fundo propriamente dita, de seu recurso adesivo, entende-se assistir razão ao recorrente Bento Ferraz Pacheco no ponto em que alega que no cômputo do rendimento bruto devem ser consideradas tanto a parte tributável quanto aquela não tributável, inclusive a renda proveniente da atividade rural, a teor do que dispõe o artigo 3º, parágrafos 1º e 2º da Lei 7.703/98, que eu faço a citação no voto. Essa matéria foi realmente discutida anteriormente, né, e a conclusão a que se chegou foi de que realmente não só a renda tributável, mas também a não tributável e a oferida de rendimentos agrícolas que deve ser considerada para os efeitos do cálculo da quantidade que pode ser doada. Assim como o rendimento bruto no ano de 2009 foi do recorrente foi de R$ 5.157.427,80, né, conforme se observa da cópia de sua declaração de renda, não houve extrapolação daquele limite legal. Eis que doou apenas R$ 30 mil, quando poderia fazê-lo até um montante de R$ 515 mil e alguma coisa. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial e dá-se provimento parcial ao recurso interposto por Bento Ferraz Pacheco para reformar a sentença no tocante à aplicação da multa. Como voto, senhor presidente? Negou o provimento ao recurso ministerial e proveu parcialmente o recurso interposto. Porque havia alegação de decadência, afastei a decadência. É o que foi discutido ontem, né? Também, Talvez. Bom, como vota o doutor Jones Gatasias? Senhor presidente, eu ia fazer a pergunta ao desembargador relator sobre o provimento parcial e a em razão da decadência, né? Ontem nós vimos uma apreciação, me parece que de prescrição, só que feita ela em preliminar. Como está sendo enfrentada a decadência no mérito e não em preliminar, dessa forma eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Senhor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Senhor Gil Pérez da Silva. Senhor José Luiz Blazac. Senhor Samuel Franco da Legenda. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, improveu o recurso ministerial e proveu parcialmente o recurso interposto por Bento Ferraz Pacheco nos termos do voto do relator. Decisão em parte com parecer. Esse é o resultado. Dr. José Luiz Blazac, o primeiro da pauta, 549-15 de 2011, representação, doação, pessoa física, multa, eleições 2010, recorrente Temes Pires de Andrade, recorrido do Ministério Público. Parecer preliminar decadência a ser afastado e improver o recurso. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral, como muito bem Vossa Excelência pregou, interposto por Temes Pires de Andrade contra a sentença prolatada do juízo da primeira zona eleitoral. Julgou procedente a representação judicial movida pelo Ministério Público. Referida doação ocorreu nas eleições gerais de 2010 em favor do candidato e a deputado estadual Levi Pires de Andrade, no valor de R$ 7.055, sendo apontado excesso de R$ 5.015. A decisão combatida condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de 5 vezes o valor em excesso, totalizando R$ 25.075, com fulcro no artigo 23, parágrafo 1º e 3º da Lei 9.504/97. Em razões recursais, o recorrente levanta duas preliminares, sendo a de prescrição e de prova ilícita por quebra de sigilo fiscal. Quanto à primeira, argumenta que o prazo de 180 dias para a interposição da representação fora extrapolado em razão do lapso temporal entre a data da diplomação dos eleitos, que foi do dia 16 de dezembro de 2010, e a autuação da representação no juízo da primeira zona eleitoral, 5 de outubro de 2011. A segunda preliminar se reporta a prova carreada aos autos que teria sido produzida
com violação do sigilo fiscal sem a devida autorização judicial para a quebra desse sigilo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaça ambas preliminares e, no mérito, sustenta a ausência de prova capaz de alterar o suporte probatório dos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em seu judicioso parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opina no mesmo sentido, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Procurador. Reitero o parecer, ressaltando aqui que também a decadência já foi debatida, exatamente similar ao que já foi debatido no tribunal. E quanto à prova ilícita, arguída, né, temos que lembrar que os dados foram informados pela Receita Federal, de acordo com a previsão expressa e legal, e com isso não tem qualquer mácula, pelo menos aparente, junto à prestação às informações sobre o rendimento tributável da recorrente, razão pela qual é pacífica a doutrina, a jurisprudência do TSE, permitindo o uso dessas informações da Receita Federal. Nós juntamos uma decisão aqui do TSE, razão pela qual não procede o recurso da recorrente. Pela improcedência, a conclusão do parecer com a palavra, licença. Vou colocar em mesa, senhor presidente, as duas preliminares. Em conjunto, a de decadência do direito, que nós já aqui debatemos vastamente, é a mesma situação da questão de envio da representação junto ao juízo do domicílio, que nós já rechaçamos. E a preliminar de prova ilícita, como bem já salientou o próprio doutor Procurador Regional Eleitoral, é passível, sem dúvida alguma, da utilização desta prova. Só aproveito a ocasião, para o senhor presidente também, tratando-se da questão de sigilo, para também firmar meu posicionamento de que, em consonância com a resolução 23.326 de 2010 do TSE, que nós ontem tivemos aqui o recebimento da íntegra, a respeito dos processos que correm em sigilo, eu também entendo que o artigo 18 daquela resolução, ele coloca que quando há necessidade da permanência do sigilo no processo, o juiz do julgamento lá de piso deveria assim expressar na sua sentença, que não é o caso dos autos. Então, dessa forma, o julgamento no TRE passa a ser já sem essa observação do processo sob sigilo. Então, posto isso, eu rejeito as duas preliminares, senhor presidente. Quanto às preliminares, com o voto do Samuel Franco da Lei Júnior? Desembargador Gerson Ferreira Paz. Dr. José Gataz Dias. Com o relator. Dr. Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Dr. Gil Pérez Fernando Silva. Com o relator. Ambas rejeitadas, unânime nos termos do voto de Vossa Excelência. Com a palavra. No mérito, Excelência, também na mesma linha, como já temos expressado aqui, na fixação do excesso, que foi no valor de 5.015. Portanto, ainda faço só a observação de que, em que pese ter já manifestado aqui também no sentido de que a jurisprudência do TSE é pela aplicabilidade literal da multa 5 vezes o valor mínimo, e diante da jurisprudência dominante desta Corte Regional Mato-Grossense pela redução do valor da multa para quem do mínimo legal, ou seja, no patamar de uma vez o valor em excesso, e, portanto, eu me curvo a esse entendimento e adoto, no caso em mesa, a jurisprudência regional. Posto isso, com base em tais princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, conheço do recurso, rejeito as preliminares de decadência de prova ilícita e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de reduzir o valor da multa aplicada para quem, no mínimo, ou seja, uma única vez, o valor doado em excesso, o que equivale a R$5.015. É como voto. Voto, doutor Samuel Franco da Lei Júnior. Acompanho o relator. Desembargador Gerson Paz, como voto? Acordo com o relator. Dr. José Gataz Dias, como voto? Dr. Pedro Francisco da Silva. Dr. Gil Pérez. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu o recurso para reduzir o valor da multa aplicada, nos termos do voto do relator. O
Do outro parecer, pela rejeição das preliminares e desprovimento do apelo. Também, doutor José Luiz Plazac, Vossa Excelência, relator do 665-55-2010, prestação de contas anual do Partido Político, PSD, C, Partido Social Democrata Cristão, referente ao exercício 2009. Requerente é Josmar Oliveira Alderete, presidente do PSD-CMT. Parecer pela aprovação das contas, aplicando-se a sanção de suspensão, desaprovação, aplicando-se a sanção de suspensão de novas cotas pelo período de 12 meses. Doutor relator. Senhor presidente, a prestação de contas em mesa é referente ao exercício financeiro de 2009, apresentadas na data de 30 de abril de 2010, portanto, tempestiva. Em relatório preliminar, o órgão técnico apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, dentre elas cito algumas: ausência de relação de contas bancárias, extratos bancários e conciliação bancária, ausência de registros relativos ao recebimento de recursos do fundo partidário em 2009. É importante atentar a esse item, nobres pares, porque não houve o aporte de recursos do fundo partidário para o próprio diretório regional. Então, a ausência de registros relativos ao recebimento de recursos do fundo partidário em 2009 no demonstrativo de receitas e despesas. A ausência de registros pertinentes ao recebimento de recursos em dinheiro ou estimável em dinheiro dos demonstrativos de doações recebidas e de contribuições recebidas. A ausência do trânsito em conta bancária da movimentação de recursos financeiros ocorrida no exercício no valor de R$ 7.994,53. A ausência de declaração da direção nacional para a comprovação da transferência efetuada pelo partido no valor de R$ 3.400, dentre outras. Apontada a necessidade de se proceder diligências em relação aos itens descritos, pugnou pela apresentação de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela agremiação no montante de R$ 4.594,53. Intimado para manifestar acerca do relatório preliminar, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidões, as folhas 55 e 56. Em relatório conclusivo, a CCIA ressaltou que aquelas informações contidas no relatório inicial foram retidas das contas do Diretório Nacional do PSDC, Mato Grosso, não retratando, portanto, a situação do Diretório Estadual. Portanto, houve uma certa confusão aqui na prestação de contas deles, onde eles trouxeram dados que está na prestação de contas nacional e não na do Diretório Estadual, que inclusive não teria recebido recursos do fundo partidário no exercício 2009. Porém, diante da inércia da agremiação e da ausência de informações necessárias ao exame da prestação, opinou pela desaprovação das contas. Devidamente intimado novamente o requerente se quedou silente. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, as folhas 75 a 78, opinou pela desaprovação das contas devido aos vícios existentes na mesma e requer que seja aplicada a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período máximo previsto em lei de 12 meses, com fulcro no inciso 2º do artigo 31, cumulado com o inciso 2º do artigo 36, ambos da lei 9.096, saiu um 9 a mais aí, que é a lei dos partidos, 9.096 de 1995. É o relatório, senhor presidente. Doutor procurador, parecer. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer, ressaltando que, nesse caso, que há uma ausência, inclusive, de declaração relativa a uma doação que o partido supostamente teria transferido R$ 3.400 à direção nacional do partido, ou seja, o diretório estadual teria transferido. Contudo, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que a dita transferência realmente aconteceu. Além de não ter a documentação de conta corrente e outras que foram citadas pelo eminente relator, verifica-se que há movimentação de conta, em dinheiro, porém sem a demonstração cabal desse dinheiro em conta corrente ou qualquer tipo de demonstração nacional desse depósito ao Diretório Nacional. O que nos leva a crer
que, pelo princípio da transparência que deve reger os partidos políticos e a necessidade de demonstração contábil de sua atividade financeira, nós solicitamos a aplicação da sanção prevista no artigo 31 e 36 da Lei 9.096 de 95. É isso. Relator. Mantido o parecer. Examinei atentamente esses autos e, de fato, ele é uma prestação de contas de um partido em que pese ter uma sigla conhecida na nação como o PSDC, ele sequer recebe essa verba de fundo partidário por conta da sua pouca representatividade na Câmara dos Deputados. Desse modo, se vê que o próprio diretório regional não recebeu fundo partidário de acordo com as regras nacional no sentido da sua representação na Câmara. Essa movimentação, salvo melhor juízo, mas é o que concluo, ela se deu por conta exatamente da busca de dados junto à movimentação do Diretório Nacional, o que causou uma confusão dentro do processo. E por isso a intimação para que o partido pudesse esclarecer o que quedou-se inerte, que de fato é algo que não é uma prática aprovável, no sentido de que, em que pese as tentativas do tribunal em querer saber certinho o que aconteceu com essa movimentação. No entanto, senhor presidente, eu apliquei aqui, no presente caso, a isonomia em relação a outras agremiações que julgamos aqui no nosso tribunal, tratando-se dos diretórios municipais, porque equiparo pela movimentação de R$7.000 e R$3.000 em outra movimentação ali expressa, e que ainda assim entendo que tenha sido no Diretório Nacional, eu equiparei esse diretório regional à movimentação dos partidos pequenos nos diretórios municipais, como nós aqui levamos em julgamento e damos como aprovadas as contas, tendo em vista a falta de uma movimentação e a falta, inclusive, do repasse de fundo partidário. Posto isso, com todas as vênias a quem entende de forma diferente, eu aprovo as contas com ressalvas do Partido Social Democrata Cristão em Mato Grosso, referente ao exercício de 2009. É como voto. Doutor Samuel Franco do Lejo, como vota Vossa Excelência? Presidente, em virtude das informações prestadas pelo Ministério Público Eleitoral, onde diz que ele deixou de juntar comprovantes das despesas indicadas na contabilidade, passagens, condições diárias, materiais, também vislumbrou a ausência de indicação de despesas referentes à prestação de serviço para o profissional de contabilidade, manutenção da sede do partido, energia elétrica, luz e telefone, que deveriam ser prestadas à Justiça Eleitoral, e também que o partido supostamente teria transferido R$3.400 à direção nacional, mas não apresentou qualquer documento. Eu gostaria que o relator me informasse a respeito dessas situações todas, para que eu pudesse, então, ter um entendimento. Salvo o melhor juízo, doutor Samuel, essa movimentação se deu em sede do Diretório Nacional, e aí que houve essa confusão de que teria sido movimentado aqui no Diretório Regional. É aí que a auditoria aqui do tribunal intimou eles para fazer esse esclarecimento, se de fato aconteceu dessa forma. Eles quedaram inerte. Eu é que estou interpretando que de fato não houve movimentação dentro do Diretório Regional, porque não houve esse aporte financeiro para o regional do nacional. Senhor presidente, para melhor esclarecimento, eu vou pedir vista dos autos. Senador Gerson Paes, como voto Vossa Excelência? Eu vou aguardar o pedido de vista, senhor presidente. Doutor Jonas Gattassi, como voto? Aguardo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco Silva, como voto Vossa Excelência? Doutor Gil Pérez. Agora. Então, conclusão do julgamento está adiada em face do pedido de vista do eminente primeiro vogal. O doutor relator aprovou com ressalvas as contas do partido político. Parecer pela desaprovação.
Desembargador Jéssica Ferreira da Paz, o 284-13-2011, recurso, representação, doação acima do limite legal, pessoa jurídica, aplicação de multa, Rondonópolis 2010. Recorrente, Sena Pneus Rondonópolis Limitada, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer. Preliminar de falta de SAG, repelido, cerceamento de defesa, igualmente repelido. E de não observação do princípio da proporcionalidade, repelido. Mérito pelo improvimento do apelo. Grande plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto por Sena Pneus Rondonópolis Limitada em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por alegada doação para a campanha de Wellington Antônio Fagundes de recursos financeiros em valor excedente ao limite legal, tendo condenado a representada, hora recorrente, ao pagamento de 5 vezes a quantia doada em excesso, afastando, porém, a sanção de proibição de participar de licitações e de celebrar contratos com o poder público pelo prazo de 5 anos. Consta dos autos que a insurgente doou R$50 mil para a campanha do mencionado candidato a deputado federal nas eleições de 2010, extrapolando o limite legal estabelecido pelo artigo 81, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Alega a insurgente, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de documentos nos autos que comprovem de forma consistente os valores supostamente excedidos na doação, configurando verdadeira inversão do ônus da prova, ao que entende a autorização judicial de quebra de seu sigilo fiscal. Suscita ainda a ocorrência de decadência do direito por falta de interesse de agir em face da intempestividade no juizamento da inicial. Assim, considera unilateral a prova produzida nos autos a partir das informações prestadas pela Receita Federal do Brasil, sendo certo que negou-se a representada a hora recorrente a prestar as informações solicitadas pelo juiz da Costa sobre o fundamento jurídico de não lhe ser exigível fazer prova contra si mesmo. Suscita no mérito que a prova em que se fundamentou a sentença é ilegal, porque não lhe teria oportunizado a magistrada da instância de piso o direito de produzir contraprova. Alternativamente, requer que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no eventual prevalecimento do entendimento pela aplicação da multa, eis que os valores supostamente doados em excesso não teriam feito expressiva diferença no cômputo total da arrecadação do donatário, porque teria representado menos de 15% daquele montante, não olvidando que a recorrente tem um faturamento bruto razoável, não devendo servir a declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica como parâmetro de aferição de sua capacidade para doar. Ao final, postula acolhimento das questões preliminares ou, por observância ao princípio da eventualidade, o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença. Contra razões de folhas e folhas, o Ministério Público da instância primeira pleiteia o improvimento do apelo com manutenção da decisão combatida. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição da preliminar de cerceamento do direito de defesa, ponderando não merecer prosperar a questão referente à decadência ou aplicação do princípio da insignificância, motivo pelo qual propõe o desprovimento do recurso. É o relator. Procurador. Excelência, na verdade isso já foi debatido, volta às teses regulares em relação à decadência, cerceamento de defesa, que já foram expostos. No momento, porém, aqui tem um pedido de princípio da proporcionalidade, que também já é entendimento do TRE. Só para deixar, aproveitando a oportunidade, nós estamos recorrendo de todas as decisões em relação à aplicação do princípio da proporcionalidade, que nós entendemos que não é cabível, tendo em vista que é o próprio legislador que prevê a sanção e já faz uma mensuração entre máximo e mínimo. A gente estaria extrapolando, inclusive, os parâmetros legais. Por isso que estamos levando todas as decisões daqui do TRE, a gente não tem notícia de julgamento ainda no TSE de nenhuma delas, mas estamos levando para o TSE para tentar afastar a aplicação do princípio da proporcionalidade na sanção. Mas, entendendo a liberdade do posicionamento desse egrégio tribunal, o Ministério Público Eleitoral manifesta pelo desprovimento do recurso. Tido parecer, César, com a palavra.
Presidente, Mendes Pares, a questão preliminar de cerceamento de defesa nós estamos afastando porque a parte se insurge contra o fornecimento de informações pela Receita Federal do Brasil, que é o órgão público que pode fornecer a requisição de qualquer autoridade judicial a respeito das declarações do imposto de renda das pessoas físicas ou jurídicas. Não há nenhuma, e ela poderia, se quisesse, ter feito a conta-prova. Diz que não teve oportunidade, mas ela também não solicitou isso. Então, nós estamos afastando essa questão preliminar de cerceamento de defesa por esse aspecto, por ter sido informado pela Receita Federal os rendimentos dessa empresa no período anterior às eleições. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Gil Pérez Fernando Silva. Com o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco Golia Júnior. O relator, senhor presidente. Rejeitado, então, unânime, excelência. Vai lá. Presidente, Grande Tribunal, também com relação, aqui nós estamos fazendo esse trabalho, levando para o mérito essa questão da decadência, porque entendemos que a decadência, ela diz respeito ao mérito da questão. Por isso, nós estamos afastando também a questão da decadência, mas dentro do mérito da apreciação, porque realmente a ação foi proposta dentro do prazo legal. Houve aqui apenas aquela questão do deslocamento de competência e tal, foi e voltou. Né? Então há essa arguição, mas nós, pelos mesmos fundamentos que fizemos no voto anterior, né, nós também estamos afastando essa questão da decadência. E quanto à relação à matéria de mérito propriamente dita, que se insurge com relação à doação feita no valor de 50 mil para a campanha do candidato Wellington Fagundes ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010, realmente consta do faturamento da empresa que ela, no ano anterior ao pleito, ela teve um rendimento de R$ 2.126.911,89. Então, na verdade, houve um extrapolamento, né, do limite que ela poderia doar. Ela, na verdade, poderia doar, segundo os cálculos que realizamos, poderia doar apenas R$ 42.538,23. Na verdade, ela doou R$ 50 mil. Então, ela extrapolou em R$ 7.461,76 o que ela poderia doar. E baseado exatamente nos princípios que foi colocado aqui pelo Ministério Público, que da razoabilidade, da proporcionalidade, e reiterando já as várias decisões desta Corte com relação à aplicação da multa, nós estamos aplicando, aliás, reduzindo o valor da multa aplicada para a quantia doada em excesso, ou seja, uma vez de R$ 7.461,76. Por isso estamos dando provimento parcial ao recurso, senhor presidente. Doutor Jorge Gartaz, como vota, Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Acompanho o senhor relator. Doutor Gil Pérez Fernando Silva, como Com o vota? relator. Doutor José Luiz Blazac, como vota? Doutor Samuel, como vota? Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo afastamento das preliminares e pelo improvimento do recurso. Esse é o resultado, né? Encerrado? Tem notícia do jogador Juvenal? Só está aguardando lá da recepção, mas não chegou. Não, mas fazer um contato, ver se ele veio mesmo, né? Falar que nós temos aguardado, né? Esses recursos, Breno, que você mencionou, quais foram que já retornaram do TSE? Fazer o levantamento? Porque quando chega esse tema chegando, é bom caminhar uma comunicação, um gabinete, né, pelo menos, Sim. para que a gente possa acompanhar, porque senão a gente não acompanha. Fazer o levantamento e encaminhar para os gabinetes. É porque tem subido recursos realmente, e o Breno aqui está me informando que já aconteceram alguns julgados dos nossos e que o TSE proveu o recurso ministerial. Já teve.
determinando que se respeitasse o mínimo. Eu não recebi nenhuma comunicação, mas o Breno estava me dizendo que os autos baixaram, então falei com que ele pegue essa relação e encaminhe para o gabinete, né, para os membros terem ciência. Não necessariamente julgado do tribunal aqui. Não, eu entendi que você tivesse lido do nosso tribunal. Então você faz, de qualquer forma, você faz o levantamento e encaminha para o nosso. E os tribunais eu tenho conhecimento, por isso que eu tenho me manifestado com a ressalva. Agora, do nosso, eu acho que ainda não foi julgado, ou foi julgado, será? Não, eu não tenho como afirmar. Do nosso, não, eu tenho conhecimento que a jurisprudência do TSE tem Isso. Não, isso eu também formado decisões idênticas ao do TRE. Acho que o desembargador Juvenal está chegando, dá para esperar um pouquinho, né? Que ele queria conversar conosco, eu também não sei exatamente o tema, né? Podemos ir lá para a sala, né? Encerrada a sessão, então.